Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição recebemos o mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, Daniel Amorim Assunção Neves, que vai falar sobre a coisa julgada progressiva. Vamos acompanhar. A coisa julgada progressiva é um tema que voltou à tona nesse ano de 2023 por conta de uma mudança de posição do STJ. Não é um tema novo, de fato não é, mas encontrou uma repaginação com o Código de 2015 e agora, 8 anos depois, parece que o STJ está disposto a mudar o seu entendimento. Mas do que estamos, afinal, falando? O que é, afinal, essa tal coisa julgada progressiva? Bom, o principal desse tema é imaginarmos que uma decisão ela contém mais de um capítulo e um recurso interposto contra ela faça a impugnação de apenas um ou alguns desses capítulos. Então, o cenário, para a gente começar aqui a nossa conversa, é de uma decisão que tenha capítulos impugnados pela via recursal e capítulos que não sejam objeto do recurso. A pergunta que eu faço aqui: esse capítulo não impugnado, sendo um capítulo de mérito, ele transita em julgado imediatamente? Ele, ao transitar em julgado, produz a coisa julgada material? Perceba que, para a gente conseguir responder essa pergunta, nós temos que passar por duas bases de análise. Primeiro, os efeitos recursais e depois a teoria dos capítulos da decisão. Quando eu falo em efeitos recursais, eu chamo a atenção de todos no sentido de que não basta aquela resposta que seria a mais simples, baseada apenas na análise do efeito devolutivo. Porque no que toca ao efeito devolutivo, a resposta à minha pergunta ela está dada pelo artigo 1013, parágrafo 1º do CPC. A partir do momento em que o capítulo não foi objeto de impugnação expressa, ele não é devolvido ao tribunal. Isso decorre de um brocardo muito antigo. Está em latim, para você ter uma ideia de quão antigo ele é. É o brocardo consagrado no artigo 1013 caput, tanto devolutum quantum appellatum. A extensão da devolução se define pela vontade da parte. A parte decide quais capítulos ela pretende impugnar. É claro que o mais natural seja um recurso total. Afinal, se todos os capítulos geraram sucumbência à parte, é natural a expectativa de que ela, recorrendo, faça a impugnação de todos eles. Mas há razões de ordem econômica, de ordem jurídica, que permitem o recurso parcial. E aí estamos neste pé. Aquele capítulo impugnado é devolvido. O capítulo não impugnado não o é. Mas isso é muito pouco para conseguirmos responder à pergunta formulada se aquele capítulo não impugnado, afinal, fez ou não coisa julgada material imediatamente. Precisamos trazer à discussão um segundo efeito recursal, o efeito translativo, que é aquele efeito que permite ao tribunal o conhecimento de ofício de matérias cognoscíveis de ofício, geralmente as matérias de ordem pública, no campo do direito processual, a velha e boa dupla condições da ação e pressupostos processuais. Pergunto a você, havendo dois capítulos na decisão, vamos aqui simplificar a análise. Um foi recorrido, o outro não. O efeito translativo permite a alteração do capítulo não recorrido? Perceba que aqui nós temos que criar uma limitação que é defendida pela doutrina e reconhecida pela jurisprudência. O tribunal pode conhecer matéria de ordem pública sem ter sido expressamente provocado para isso? Claro que sim. Quanto a isso, não há discussão. Mas esse poder que o tribunal tem de conhecer matérias de ofício é limitado ao capítulo que foi devolvido pelo recorrente. Daí porque
ainda que se trate de matéria de ordem pública, aquele capítulo não recorrido não será afetado pelo conhecimento originário de tal matéria pelo tribunal no julgamento do recurso. Então estamos resolvidos, Daniel. Porque pelo efeito devolutivo, não afeta. Pelo efeito translativo, também não. Vamos trazer mais um efeito para apimentar a nossa discussão. É o efeito expansivo objetivo interno. Aqui nós trabalhamos com a possibilidade de julgamento de um capítulo afetar um capítulo não impugnado. E é aqui que as discussões florescem. E isso por quê? Porque nós precisamos, e aqui é o principal, manter uma lógica interna à decisão. Significa dizer o quê? Significa dizer que se você tiver um capítulo reformado no julgamento do recurso e mantido o capítulo não impugnado, e isso criar uma incompatibilidade lógica no processo, você não pode consagrá-la. Significando dizer que a reforma do capítulo recorrido há de mudar também o capítulo não impugnado. Perceba, essa potencialidade de se criar uma incompatibilidade lógica é o que impede o capítulo não recorrido de transitar em julgado e de gerar coisa julgada material imediatamente. Então vamos pensar, vamos imaginar. Pensemos naqueles capítulos acessórios relacionados às verbas de sucumbência. Honorários advocatícios, custas processuais. Então pense o seguinte, pensa que o réu foi condenado a pagar 10 mil, mais 1.000 de custas, mais 1.000 de honorários. Então ele tem um capítulo principal que o condenou a pagar 10 mil, por causa de uma dívida inadimplida, e um capítulo acessório que condenou ele a pagar 2.000 reais. Ele foi condenado por quê, Daniel? Porque ele sucumbiu. Ele perdeu a demanda, daí a condenação. Esse réu, ele recorre impugnando apenas o capítulo principal. Ele alega que não é devedor, que a dívida, que a pretensão já está prescrita, que já houve o pagamento, sei lá o que ele alega e também não interessa. Interessa que ele ganhe esse recurso. E ele ganha esse recurso, na prática o que acontece? Ele de vencido se torna vencedor. Ele não está mais condenado a pagar coisa alguma ao autor. Ele agora ganhou o processo. Mas perceba, aquele capítulo de verbas sucumbenciais não recorrida continua o considerando sucumbente, porque ele continua lá condenado a pagar as verbas de sucumbência. Mas ele não é mais o sucumbente, Daniel. É claro que não. Ele agora é o vitorioso da demanda. E é bem por isso que aquele capítulo de honorários e custas, mesmo que não tenha sido objeto de impugnação direta, ele vai ser alterado por conta do efeito expansivo objetivo interno. É só nesse caso, Daniel? O capítulo ele tem que ser acessório para poder ser afetado, né? Para poder ser modificado mesmo quando não impugnado? Não. A gente pode pensar em algumas hipóteses de cumulação de pedidos em que a mesma circunstância vai se realizar. Vamos pensar numa cumulação sucessiva. Lembra o que é a acumulação sucessiva? Aquela cumulação em que há uma ordem de preferência nos pedidos indicados pelo autor que se sucedem numa ordem lógica, né? Então eu quero isso, e depois eu quero aquilo, e depois eu ainda quero aquilo outro. Muito bem. Um exemplo para lá de batido de cumulação sucessiva. Investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos. O juiz acolhe os dois. Fala, réu, você é pai do autor e deve para ele alimentos em tal valor. Esse réu recorre dessa sentença, mas na sua apelação ele vai impugnar apenas o capítulo relacionado à declaração de paternidade. Ele alega ao tribunal, não, eu não sou pai. Não diz nada a respeito da condenação a pagar alimentos. O tribunal dá provimento a esse recurso, fazendo com que aquela declaração modifique-se no seu conteúdo. Aquele réu, que até então era considerado como pai,
agora é considerado como não pai. Pergunta, ele continua condenado a pagar alimentos? Porque o capítulo de alimentos não foi impugnado. Mas, Daniel, como é que eu posso ter numa mesma decisão um capítulo dizendo você não é pai, mas está condenado a pagar alimentos? Que sustentação lógica você imagina possível para que essa ocorrência seja sustentável? Daniel, eu acho que não. Eu acho que se declarar que ele não é pai, aquele capítulo de alimentos ele perde o objeto, mesmo não tendo sido objeto de impugnação. Você está certo. Vamos pensar numa outra acumulação? Na acumulação subsidiária ou eventual, é aquela em que você tem um pedido preferencial e um pedido quebra-galho. Então, o que eu quero mesmo é rescindir o contrato. Eu não quero mais ter relação contratual com o réu. Agora, juiz, se o senhor achar que não é para tanto, se o senhor achar que eu não tenho esse direito, então pelo menos reveja essa cláusula aqui. Porque essa cláusula prevê um reajuste de 12%, eu quero que seja revisto para 6%. Okay? O juiz diz, você não tem direito a rescindir o contrato, mas eu vou rever a cláusula e vou baixar para 6%. Perceba, ele não me deu o máximo que eu podia ter. Então eu recorro. E recorro pedindo o quê? A rescisão do contrato. Pergunta, se eu conseguir a rescisão do contrato, a revisão da cláusula se mantém? Mas como? Como é que eu poderia rever uma cláusula de um contrato já rescindido? Então perceba, aqui de novo a questão imperiosa de manter-se a lógica interna da decisão determina que aquele capítulo, mesmo não impugnado, ele não faz coisa julgada material. Essa é a nossa missão como juristas. Nós precisamos fazer uma análise sobre o quê? Sobre a ótica dos efeitos recursais e nos perguntarmos, este capítulo não foi recorrido, mas pode ser afetado? Se a resposta é sim, este capítulo não transita em julgado e muito menos faz coisa julgada material. Se a resposta é não, olha, esse capítulo não tem nenhum jeito, não há nenhuma maneira dele ser afetado pelo julgamento desse recurso. Então esse capítulo, ele transitou em julgado e produziu coisa julgada material. Perceba, essa é uma realidade que a Justiça Trabalhista já reconhece desde 2001, o longínquo ano de 2001. A Justiça Trabalhista, ela incluiu, por meio de uma resolução, na súmula 100, um item 2, e lá na súmula 100, item 2, está devidamente consagrada a coisa julgada fragmentada. O STF, primeiro num julgamento do mensalão, na esfera penal, em 2004, e depois em 2006, num julgamento de recurso extraordinário, já esse na esfera civil, de relatoria do ministro Marco Aurélio, reconhece a coisa julgada fragmentada. Mas o STJ vinha resistindo. Não reconhecia a existência da coisa julgada fragmentada, contra grandes e altos reclamos da melhor doutrina. E isso, aparentemente, está mudando. E está mudando porque o STJ, que vinha de um entendimento absolutamente consagrado, do final do ano passado para esse ano, de 2023, passa a conter decisões que expressamente consagram a coisa julgada fragmentada. Nós já temos decisão da Corte Especial, da terceira e da quarta turma. Daniel, então é possível concluir que o STJ, afinal, abraçou a teoria da coisa julgada fragmentada? Não sejamos tão otimistas. E isso porque, nesse mesmo ano de 2023, ano em que temos as decisões de terceira e quarta turma no sentido da adoção da teoria, a primeira turma do STJ resiste, continua com o entendimento tradicional da não admissão da coisa julgada fragmentada. E isso, cá entre nós, é um verdadeiro desespero para quem milita no dia a dia do contencioso civil. Porque perceba, se um capítulo transitou em julgado e fez coisa julgada material, mesmo havendo um recurso interposto contra a decisão, você tem início do prazo da rescisória contando, você tem o início da prescrição da pretensão executiva contando. Você precisa saber se, afinal, aquele capítulo produziu coisa julgada material ou não. Porque, senão,
Você pode esperar o fim do processo, demorou 4 anos para acabar o processo. Aí você vai executar aquele capítulo, o executado vai dizer, aqui o prazo prescricional era 3 anos. E você vai dizer, você está louco? O trânsito em julgado aconteceu há 1 mês atrás. E ele vai dizer, desse capítulo, o trânsito em julgado aconteceu 4 anos atrás. E você não executou, você tem a sua pretensão prescrita. O mesmo vai acontecer na rescisória. Você entra com a rescisória, o réu diz, você está louco? Rescisória 4 anos depois do trânsito? E você diz, quem está louco é você, o trânsito se deu há só 6 meses. E ele vai dizer, não o trânsito da decisão final, o trânsito lá daquela decisão que teve o capítulo não recorrido. Perceba, não é uma discussão meramente acadêmica, é uma discussão com importantes reflexos na nossa prática forense. E esse momento de insegurança do STJ é terrível, porque afinal nós não sabemos em quem acreditar. Enquanto as turmas de seção de direito privado adotam a teoria, as turmas de direito público resistem a tanto. Oxalá tenhamos em breve um recurso de embargo de divergência para a Corte Especial e assim o entendimento seja pacificado por um lado ou por outro. Afinal, dentro deste panorama, acredito que o mais importante nesse momento seja a obtenção da segurança jurídica.